Olá, tudo bom, meu aluno, minha aluna? Eu sou o professor Marcelo Miranda, estou aqui com você para estudar um pouco mais sobre os direitos humanos. E é claro que nós aprofundaremos ao longo desses encontros aqui na legislação específica aí para a sua prova. Mas eu não posso entrar em leis que versam sobre direitos humanos, tratados que tratam sobre direitos humanos, pactos que tratam sobre direitos humanos. Eu não posso entrar nesses pontos sem te dar a teoria geral dos direitos humanos. Então vai ser algo bem breve, bem curto. Vou te ambientar na linguagem dos direitos humanos para que você possa, com consciência, estudar e aprofundar no tema, englobando tudo aquilo que cai na sua prova. Sobre mim, eu sou o professor Marcelo Miranda, você me encontra no facebook.com/professor Marcelo Miranda, ou então me manda um e-mail, professormiranda@live ou live.com, live.com, tá? professormiranda@live.com. Manda para mim qualquer dúvida, qualquer questionamento que eu estou pronto aí para te responder. Meu objetivo é abarcar todas as questões do seu edital. Eu preciso aqui, junto contigo, você que está aí sentado, concentrado, estudando, o meu objetivo é alcançar todas as questões possíveis no seu edital. E isso não é fácil, então precisamos juntos precisamos de uma boa concentração, de você seguir as minhas orientações e, é claro, fazermos alguns exercícios para que possamos nos ambientar e situar na matéria. Bom, eu preparei um material, esse material está disponível para download, o qual eu uso como referência. Então, a nossa metodologia de trabalho aqui, nós utilizamos uma lousa virtual, que daqui a pouco você vai ver essa lousa aí na sua tela. Eu utilizo o quadro que está aqui atrás de mim e bastante recurso de diálogo, eu falando com você. Na verdade, um monólogo, né? Eu falo e você apenas ouve. É claro que as suas perguntas serão respondidas no momento oportuno. Então, sobre o material, vamos iniciar aí com a teoria geral dos direitos humanos, algo bem breve, bem sucinto, só para que você possa se ambientar e entender. Professor, essa primeira parte aí cai? É uma pergunta que eu sempre escuto. Essa primeira parte cai? É lógico que cai, se não caísse nós estaríamos aqui estudando, né? Então vamos lá, aí no seu material acompanha comigo. O que nós temos aqui? Teoria geral dos direitos humanos. Eu preciso falar um pouquinho sobre o conceito e terminologia dos direitos humanos. E o que nós temos em falar de conceito e terminologia? Direitos humanos é um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências da dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional. Bom, desse primeiro ponto aqui, você precisa compreender o seguinte. Se eu estou falando de direitos humanos, eu estou falando daquele direito que é inerente à pessoa humana. Aquele direito que é a base do ser humano. Como que eu interpreto, como que eu identifico um direito que é a base do ser humano? É aquele sem o qual o ser humano não pode ter dignidade. Então nós vamos trazer um primeiro conceito importante para o seu material, para o seu estudo. O conceito de dignidade humana. Como a sua prova vai colocar, dignidade da pessoa humana. Mas aqui nós vamos definir a dignidade humana, tá? Bom, entender a dignidade humana, você primeiro tem que partir do seguinte princípio. Dignidade humana é aquilo que traz para a pessoa uma vida digna. Vai variar de acordo com o local, de acordo com o tempo, de acordo com a cultura, a civilização daquele país. Mas como estamos falando de direitos humanos, esses direitos possuem uma certa linha abrangente em todo o mundo. Por exemplo, nós vedáramos o terrorismo, vedáramos o racismo, todas as formas de discriminação ou preconceito. Isso tudo é unânime, isso tudo é uníssono. É claro que alguns países buscam violar essas regras básicas de direitos humanos. Mas se eu estou falando de dignidade humana, a dignidade humana em seu patamar elementar engloba qual direito? O direito à vida. A vida está totalmente relacionada com a dignidade humana. Pois, quando eu digo vida, não estou falando apenas de um direito de estar vivo, o direito de estar vivo, que é o direito elementar. Pois sem o direito elementar, você não conseguiria exercer os outros direitos. Então, por isso eu chamo aqui de direito elementar. Esse direito à vida, ele se divide. Então, eu quero colocar aqui um âmbito do direito à vida, que é o direito a uma qualidade de vida. E o que tem que ter essa qualidade de vida? Essa qualidade de vida tem que ser digna.
como essência, como base da sua dignidade da pessoa humana. Além da vida, o que mais eu tenho? Eu tenho, é claro que aqui eu fui, além do direito de estar vivo, eu fui ao direito de ter uma vida com qualidade, né? Dentro dessa vida com qualidade, você vai ter o quê? Você vai ter outros direitos que podem daqui decorrer. Vamos colocar noutra cor aí, vamos lá. Nós temos aqui saúde, bem-estar e etc. São todos os direitos relacionados à vida que vão te levar a uma vida com qualidade e digna, tá? Porém, eu não posso parar por aqui. Se eu estou falando para você de dignidade da pessoa humana, eu vou aprofundar em outros direitos de suma importância. Quais seriam esses direitos? Vamos elencar aqui no seu material. Vida, liberdade. O que mais? Propriedade. O que mais? Quais outros direitos que nós temos aqui? Vida, liberdade, propriedade, a saúde, a moradia, a educação e todos os direitos que se relacionam aos direitos constitucionalmente assegurados. Então, a partir de aqui, você vai começar a perceber como que falar de direitos humanos confunde com a ideia de Constituição. E como foi que a doutrina definiu isso? Olha só como que a doutrina colocou isso aí no seu material. Segundo Antônio Pérez Lunho, tá? Que é o nosso doutrinador aqui que utilizamos para isso. Então, esse conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências da dignidade. Ou seja, eu vou pegar todos os elementos históricos que aconteceram. Tudo aquilo que a sociedade passou entre guerras, conflitos, reconhecimento da pessoa humana, desde a Grécia Antiga, quando falamos aí de Atenas, todo aquele período antes de Cristo, que antecedeu a Idade Moderna, o que nós temos? Nós temos o início da valorização do ser enquanto humano, tá? Então, esse início de valorização do ser foi criando um conjunto de ideias e ideais que vieram, ao final de tudo, culminar em alguns documentos, e esses documentos visam a proteção dos direitos humanos. Agora veja, ele fala aqui em conjunto de faculdades. O que vamos entender como uma faculdade? Faculdade é aquilo que você pode ou não aplicar. Então, a partir do momento que você decide aplicar aquilo, você pode inclusive colocar no papel, que é o ato de positivação. E quando você coloca no papel um direito que é inerente à natureza humana, que preserva a vida humana e a sua dignidade, você está falando de direitos humanos. Olha que interessante, então. Eu já falei aqui algumas vezes, já repeti nesses poucos minutos de aula, uma palavrinha fundamental. Dignidade. Então você vai anotar, vai frisar, já está numa cor diferente aí no seu material e você vai lembrar. A base dos direitos humanos é a dignidade da pessoa humana, tá bom? A base dos direitos humanos é a dignidade da pessoa humana. E eu coloquei uma pergunta no seu material. O que vem a ser a dignidade? Como eu já disse, a dignidade ela varia conforme alguns conceitos locais. Você quer ver um exemplo bem claro daquilo que pode ferir a dignidade humana em alguns locais e outros não? Quando a Constituição coloca, e os direitos humanos já trazem isso de longa data, quando eu falo assim, reduzir a pessoa à condição análoga à de escravo. A escravidão no Brasil, por exemplo, ela foi abolida há muitos e muitos anos. Mas quando eu digo situação análoga à de escravo, eu tenho que entender se aquela condição a qual a pessoa está submetida, ela fere ou não a dignidade humana. Então, colocar uma criança para trabalhar numa carvoaria e todo o salário que essa criança recebe fica dentro do próprio mercadinho que existe lá dentro daquela carvoaria, você concorda comigo que isso está ferindo uma série de direitos? Está tirando a criança da dignidade, está tirando os pais daquela criança da dignidade, pois estão sob uma mesma condição. Então, todas essas condições vão ferir a dignidade e definir esse conceito de dignidade não é tão fácil. Em alguns países existem cartilhas que ensinam como educar a mulher. Olha que interessante, alguns países ensinam como educar a mulher. E numa parte da cartilha explica que inclusive você ensina como você repreender a mulher. Isso no Brasil fere a dignidade da mulher enquanto ser humano. Em alguns países isso pode não acontecer. É claro que isso também foge ao conceito internacional de defesa das mulheres. Nós vamos falar mais para frente alguma coisa sobre isso, especificamente quando aprofundarmos na matéria, tá?
Agora, alguns conceitos são bem explorados e bastante trabalhados quando a gente fala de direitos humanos. Direito humanitário é um conceito e é uma ideia que também pode ser confundida com direitos humanos, né? Direito humanitário, olha só como que eu coloquei no seu material, dá uma olhadinha aí como que está no seu material. São utilizadas as seguintes terminologias que também podem significar direitos humanos. Então, são direitos fundamentais, liberdades públicas, direitos da pessoa humana, direitos do homem, direitos da pessoa, direitos individuais, direitos fundamentais da pessoa humana, direitos públicos subjetivos. Então, todos esses conceitos podem vir para te confundir na ideia e no ideal de direitos humanos. Então, cuidado. Quando eu falo de direitos humanos, não estou citando apenas o conteúdo de direitos humanos. Estou falando também de direitos fundamentais, confundindo com a ideia de direitos humanos. É um conceito muito abrangente que pode ser caracterizado com essas outras palavras, com essas outras expressões, né? Repetindo então, liberdades públicas, direitos da pessoa humana, direitos do homem, direitos da pessoa, direitos individuais, direitos fundamentais da pessoa humana, direitos públicos subjetivos, tá? Bom, logo abaixo eu trago aqui a estrutura normativa dos direitos humanos. E aí nós precisamos diferenciar regras de princípios. Como que a gente diferencia isso aí? Vamos lá. Regra é aquilo que está posto, são normas colocadas para serem cumpridas, vamos assim entender. Então, regras no sentido amplo são normas colocadas para serem cumpridas. Direitos humanos possuem regras? Evidentemente que possuem regras. Só que toda regra, ou boa parte das regras, elas surgem em princípios. Então, primeiro eu tenho princípios, esses princípios que vão surgir aí em costumes. Então, eu tenho costumes de uma sociedade que vão se transformar em princípios, para mais adiante me formar uma regra. O que você tem que entender é que os princípios também compõem o ordenamento jurídico dos direitos humanos, tal qual eu coloquei no seu material. Dá uma olhada aí comigo. Regras, olha só o que são regras, que nós temos aqui sobre regras. Regras, estamos nesse ponto aqui, são mandados de determinação aplicado por subsunção. Professor, o que é subsunção? Eu não sei, professor, eu nunca estudei, eu não conheço essa palavrinha subsunção. Subsunção é a aplicação de um fato à norma. Então, se eu tenho, vamos apagar aqui também esse começo para sobrar mais quadro para a gente trabalhar aqui, vamos lá. Se eu tenho essa ideia inicial de que eu tenho regras, essas regras, em regra, vai estar escrito. Vamos desenhar aqui o documento. E esse documento está trazendo para mim aquelas regras, tá? E esse é um documento que está versando sobre direitos humanos. Vamos pegar aí um exemplo de documento que está versando sobre direitos humanos? Nós temos a DUD, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A DUD, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um outro exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica. Isso aqui é um outro documento que me traz regras que versam sobre direitos humanos, tá? Esses documentos, que são documentos escritos, isso vai ser em regra, tá? Esses documentos, eles têm aqui normas. Então, ele tem artigo 1º, artigo 2º, 3º, 4º, 5º. Então, vamos pegar lá o artigo 1º de um determinado mandamento que trata sobre direitos humanos. E esse artigo 1º, ele fala que, vamos chutar aqui a título de exemplo, apenas para exemplificar, vamos colocar aqui o seguinte, ó. Se você praticar um ato chamado tortura, você está ferindo um ordenamento jurídico internacional que versa sobre direitos humanos e você será punido por isso, tá? A definição de tortura é a seguinte, aí ele vem e define, definição de tortura aí ele define para você tudo aquilo que entende-se como tortura. É claro que essa definição ela vai ser um tanto quanto ampla, porque ele precisa abarcar, não tem como o legislador compreender todos os casos possíveis de tortura, mas ele vai definir de uma forma geral, aonde por subsunção, olha que interessante, a palavrinha que entra aqui agora é subsunção.
subsunção, eu vou interpretar determinado fato. Então, qual que é o fato? O bigode aqui, tá? O bigodinho aqui, ó. Ele praticou um ato que pode ser tipificado como tortura. Então, se ele praticou um ato que pode ser tipificado como tortura, vamos pegar esse fato, baseado numa ação do agressor, tá? E vamos ver se há subsunção do fato à norma, que define tortura. Se houver subsunção, que é pegar o fato, analisar o fato e verificar se aquele fato está de acordo com a norma, e fere aquela norma e vem aí atacar um direito do homem, os direitos humanos, nós estamos diante de regras que são mandado de determinação. O que é determinação? É faça isso ou não faça aquilo. Então isso é um mandado de determinação. E aí diferencia-se de princípio, pois olha o que eu coloco sobre princípios aí no seu material. Vamos lá. Nós temos aqui como princípios mandado de otimização, aplicado por ponderação de interesses. Ponderação de interesses. E aí que está o grande diferencial. Enquanto eu utilizo a técnica do é ou não é. O que é essa técnica do é ou não é? Ou esse fato praticado pelo bigode aqui, tá? Esse aqui é o nosso amigo bigode. Bigode. Minha letra, ótimo, eu tenho certeza que você está entendendo tudo, tá? O bigode praticou um fato. Por subsunção, esse fato é ou não é tortura, tá? Esse fato é ou não é tortura. Não tem como dizer, olha, vamos analisar mais ou menos tal. É ou não é, porque eu estou analisando se existe essa ligação entre o fato e a norma pela técnica chamada de subsunção, que é a verídica análise se o fato foi praticado, tá? Agora, quando eu falo em princípio e chamo o princípio de mandado de otimização, eu estou falando o seguinte, olha, agora em relação aos princípios, eu tenho mandados. Esses mandados vão estar escritos ou não, pois eles podem ser de origem costumeira, eles podem ser de origem ainda não sistematizada num código. Então eu tenho os princípios. Agora os princípios, eu não tenho como pegar um princípio e ver se aquilo feriu o princípio por subsunção. Pois se o princípio está exatamente igual à definição daquele fato que aconteceu. Não, eu vou fazer uma interpretação, uma análise, através do que nós chamamos aí de mandado de otimização. E através do que, olha aqui, vamos forçar aqui, sublinhar de novo, ó, através do que nós chamamos de ponderação de interesses. E quais seriam esses interesses? Quais interesses que veio a ferir aquela atitude? Aquela atitude, de fato, feriu. Vamos pegar um princípio elementar, dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um princípio elementar. Então, aquele fato feriu a dignidade da pessoa humana? Vamos analisar, de acordo com essa ponderação de interesses, para ver se aquilo aconteceu ou não e se, de fato, veio a ferir. Isso aqui é um exemplo bem simples. A chamada honra subjetiva. A honra subjetiva é aquilo que você sente a seu respeito. Então, quando algo vem a ferir a sua honra, então agora vamos desenhar aqui o bonequinho do aluno, né? O bonequinho do aluno. O aluno, tá aqui o aluno estudando para concurso, né? Tá aqui o aluno, tá vendo que o aluno já tem uma barriguinha um pouquinho maior, porque ele está estudando para concurso, ele não tem muito tempo de ir para academia. Igual o professor aqui, o professor também continua estudando, né? Então vamos lá, aqui está o aluno, né? O aluno, ele tem lá no seu coração gigantesco uma sensibilidade muito grande. E por conta disso, eu tenho certeza que você na sua hora está elogiando o desenho do professor aí, né? Olha só, por conta disso, por conta desse coração muito grande que ele tem, ele sente as coisas mais afloradas. Então, o que acontece com isso? Para ferir a sua honra subjetiva, que é aquilo que ele pensa dele mesmo aqui na cabeça dele, é muito fácil. Ferir a honra subjetiva. Como, por exemplo,
alguém chegar e falar para ele, olha aqui, você é um gordo, feio, um idiota. Aí, com perdão da palavra, tá? Um gordo, feio, idiota. Fala para o nosso aluno imaginário aqui. Isso pode ofender determinadas pessoas, pode não ofender outras pessoas. Em alguns países nós temos que a honra subjetiva precisa ser provada para ser punida em relação ao particular. E aí nós vamos entrar numa esfera que é a esfera civil. Mas existe o que nós também chamamos de honra objetiva. E a honra objetiva é o que as outras pessoas pensam acerca dessa pessoa aqui. Então essa honra chamada honra objetiva, que é a honra que vem de fora para dentro, ela é facilmente provada. Basta que as testemunhas verifiquem que o bigode aqui ofendeu o nosso aluno hipotético. Se essa pessoa ofendeu e houveram testemunhas vendo isso, todos perceberam de forma objetiva que aquilo aconteceu. Agora, se alguém chegar no ouvido desse cara aqui, do aluno, e falar, olha, aluno do coração grande, isso te ofendeu? Se eu pergunto para o aluno, isso te ofendeu? Eu estou entrando na honra subjetiva, aquilo que só diz ao teu íntimo, a sua questão particular. E a honra subjetiva, ela varia conforme o país, conforme a nação, pois a honra subjetiva é um conceito social. Em alguns países, você andar nu numa praia não afeta a honra subjetiva de ninguém. Em outros países, andar nu numa praia afeta a honra subjetiva de todos os que estão ali vendo aquele ato, né? É claro que nós não vamos falar aqui de praias específicas, praia de nudismo. Entendam o meu exemplo de uma forma muito ampla, né? Por exemplo, em alguns países as permissividades são maiores, em outros são menores. Por isso que eu estou te dizendo que princípios, voltando para o nosso material, é essa adequação de ponderação de interesses. Então, olha só, olha a regrinha essencial. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Eu trago como exemplo aqui o princípio da razoável duração do processo. Então, a todos será assegurada a razoável duração do processo. E aí é um pouco relativo, porque, por exemplo, um processo chamado processo penal costuma demorar um pouco mais do que um processo chamado trabalhista. E aí nós vamos analisar, será que de fato feriu o princípio da celeridade processual, dessa razoável duração do processo? Nós temos que analisar conforme aí o princípio, e o princípio é esse dado aqui. Nós não temos uma regra determinando, olha, se o processo passar de 5 anos, e eu estabelecer 5 anos como a regra mínima, a partir daí ele feriu o princípio. Não existe, isso seria uma regra. Então ele diz apenas que, olha, o processo será razoável, nós temos um prazo razoável para que dure um processo na esfera civil, na esfera penal ou mesmo na esfera trabalhista. Então, por conta desse princípio, nós estamos diante de um princípio, não tem como saber se aquilo feriu ou não de pronto. Nós não temos a técnica da subsunção, que seria comparar aí no exemplo que eu dei 5 anos ou não. Eu acho que ficou bem claro, está bem fácil isso aqui, mas o que você tem que levar para a sua provinha? Que nos direitos humanos nós temos uma maior incidência de princípios. Olha só, a estrutura normativa dos direitos humanos é formada essencialmente por um conjunto de princípios, além das regras que estudaremos, é claro, né? Então, olha a ideia central. Normas jurídicas são regras e princípios. E a estrutura dos direitos humanos possui normatividade aberta, com maior incidência de princípios, tá? Bem fácil, bem simples isso aqui. E agora eu vou falar um pouco sobre as outras normas, tudo aquilo que influencia os direitos humanos. Voltando aqui para mim, veja bem, se eu digo para você que nós temos regras e temos princípios e que os direitos humanos se importam muito mais com princípios, porque existem regras, mas a maior incidência dentro dos direitos humanos são os princípios. Isso significa que o legislador e especialmente o aplicador da regra dos direitos humanos, ele tem uma dificuldade muito maior, pois ele tem que avaliar, conforme uma ponderação de interesses, se feriu ou não um ordenamento aí relacionado aos direitos humanos. E falar que essa normatividade dos direitos humanos ela é aberta, então possui normatividade aberta, deixa eu trocar aqui a cor da caneta, princípios, vamos corrigir esse N, princípios, tá? Possui, então, os direitos humanos possuem normatividade aberta.
Normatividade aberta. Tá. O que significa isso aqui e qual que é o objetivo central dessa ideia? Se eu digo que é normatividade aberta, eu estou falando que eu não tenho um números clausulos fechado, ou seja, aqui é o meu Código de Direitos Humanos. Se não estiver dentro desse Código de Direitos Humanos, não é direito do homem, não é direito humano. Isso não existe. Os direitos humanos eles estão previstos em diversos diplomas. Isso é amplamente aceito e aberto. Uma das fontes dos direitos humanos, inclusive, são os costumes. Os costumes é aquilo que não está escrito ainda. Então perceba como que essa normatividade que estamos estudando, a estrutura jurídica dos direitos humanos, ela é totalmente aberta, aceitando tudo aquilo que ferir o seu preceito elementar, que é a dignidade da pessoa humana. Molezinho, isso aqui muito fácil, tá? Então vamos agora ver aqui especificamente quais são as fontes dos direitos humanos. De forma internacional, o que nós temos? De forma internacional, nós temos os tratados internacionais, que versam sobre direitos humanos, é claro, né? Tratados internacionais, costumes, tá? Costumes e os princípios gerais de direito internacional. Dentro de tratados internacionais, estaremos diante de regras. Regras. A minha letra, ela é muito bonita no quadro, tá? Mas aqui, nessa nossa lousa virtual, ela não fica tão bonita assim, tá? Então, aqui no primeiro, nós temos regras, tá? Nos outros dois itens aqui, nós vamos ter a ideia de princípios, né? Especificamente no item C, porque os costumes e esses dois pontos aqui me dão o que eu acabei de explicar, que é a chamada normatividade aberta. Tá? Normatividade aberta. Tá? Perceba então que as regras seriam esse conjunto fechados aí de tratados internacionais, mas nós temos outras fontes que importam aí para os direitos humanos. Tá? Já no âmbito interno, agora vamos aqui para o âmbito interno e ali nós vimos o âmbito externo, tá? Já no âmbito interno, o que nós temos no Brasil que versa sobre direitos humanos? Nós temos a nossa Constituição, especialmente aquilo elencado entre os direitos e garantias fundamentais, algumas leis específicas que tratam sobre direitos humanos, e aí um exemplo de lei que trata sobre direitos humanos é o Estatuto dos Deficientes, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha. Todas essas leis versam sobre matéria de direitos humanos. Então nós temos diversas leis do ordenamento jurídico interno que tratam sobre direitos humanos, tá? O que mais que nós temos aí? Atos normativos secundários, como decretos executivos. Pessoal, na hierarquia das leis, nós teremos aí os chamados, não é nem hierarquia das leis, né? Na hierarquia do ordenamento jurídico e legal brasileiro, nós temos também os chamados decretos, que são atos do Poder Executivo, cuja ideia central dos decretos é regulamentar uma lei pré-existente. Então, se nós pegarmos a famosa pirâmide de Kelsen, aquela que você já estudou, ou se não conhece ainda, precisa conhecer a pirâmide de Kelsen, que define a estrutura e hierarquia das leis. E essa estrutura e hierarquia das leis que foi adotada pelo Brasil, nós temos uma pirâmide com todo o ordenamento jurídico brasileiro. Essa pirâmide traz para mim no topo dela a chamada Constituição Federal, né? Abaixo da Constituição Federal, nós temos as leis complementares. Depois nós teremos outras leis. Depois nós teremos outros atos do Poder Executivo, que nós chamamos aqui de medidas provisórias, que são capazes de editar algum conteúdo, isso aqui em matéria especificamente de direito constitucional. Nós teremos ainda outros regulamentos, né? E aí vai descendo a hierarquia, sempre respeitando de cima para baixo. Então a lei complementar obedece à Constituição, as leis aqui obedecem ao ordenamento jurídico, as medidas também obedecem e vai descendo. Nós temos uma figura jurídica, uma figura não necessariamente jurídica, mas é um ato do Poder Executivo, que são os decretos. E o objetivo dos decretos é regulamentar as leis. Então nós temos uma lei e, por exemplo, essa lei depende de uma regulamentação mais apurada, então nós temos a opção de editar um decreto. De quem? Do Executivo.
do Executivo. E esse decreto do Executivo, quando ele vier aí regulamentando uma norma de direitos humanos, ele também possui e também apresenta conteúdo relacionado aí aos direitos humanos e é uma fonte dos direitos humanos. E aí eu tenho aqui no seu material, que nós vimos até aqui, vamos descer um pouquinho aqui, acompanha comigo aí na sua telinha, vamos lá, sua tela aí, nós vimos que, voltando aqui, resumindo, ó, no âmbito internacional, estas aqui são as fontes, ó, no âmbito internacional. E é claro que essas fontes internacionais, elas refletem no Brasil, pois são fontes internacionais que vão em algum momento virar leis para o Brasil ou um tratado internacional que o Brasil possa fazer parte, não é isso? E alguns costumes internacionais que o Brasil possa ferir. Então isso aqui tudo entra no ordenamento jurídico brasileiro, mas é uma fonte internacional. Já no âmbito interno, são estas que nós vimos aqui, tá bom? Bom, faremos um rápido intervalo, já continuamos aí.